Vamos, é o texto que o pastor Jairaldo já leu aqui essa noite, está na carta de Pedro, capítulo 3, verso 12. Vamos ler juntos? 1 de Pedro 3 e 12. Verso 12, vamos lá? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Amém. Ore por essa pessoa que está do seu lado, por favor, se aproxime, vamos interceder em nome de Jesus. Senhor Deus, queremos te agradecer nessa noite, que o Senhor reuniu essas famílias, esses servos de Deus, para a meditação na tua gloriosa palavra. Abençoa, instrui, fortalece cada um de nós nessa noite, meu Deus, para receber de ti a porção que tanto necessitamos. Pai celestial, no nome precioso de Jesus, Senhor, recebe, ó Deus, a nossa oração, abençoa a vida e a família de cada um destes irmãos agora. Ó Deus, somos sacerdócio real, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos, nós intercedemos, Senhor, pela vida de nossos irmãos. Pai querido, nós te pedimos agradecidos em nome do Senhor. Amém. Pode tomar seus lugares. Nós, nessa noite, continuando a nossa meditação sobre oração, a partir da noite de hoje, eu gostaria de trazer aos irmãos, conforme Deus nos dirigir. Este já é o 5º mês que vamos continuando neste assunto, mas a partir dessa quarta-feira, nós vamos trazer a respeito de ajudas para a nossa oração. Dar a cada um de nós, de forma prática, textos da palavra de Deus para nos auxiliar em nossa oração. Nós já temos separado um horário para orar, temos separado o local ideal para a nossa oração, mas muitas vezes nos faltam as palavras a serem comunicadas na oração. Já falamos que nem sempre oração são palavras, mas é evidente que também se fala em oração. E um dos recursos mais utilizados para formar pessoas em oração, porque este culto também é como se fosse um curso a respeito de oração. Estamos estudando a respeito de oração. Então, um dos recursos mais utilizados é a própria palavra de Deus. E dentro da Bíblia, irmãos, nós temos mais de 600 orações. São muitas, centenas de orações dentro da palavra de Deus. E se destacam entre essas centenas de orações, principalmente o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro de oração. E nós, então, cada quarta-feira, por algum tempo, vamos examinar salmos da palavra de Deus. Alguns salmos que vão nos ajudar em certas situações sobre a nossa vida de oração. Amém, meus irmãos? Na noite de hoje, nós vamos nos dedicar ao Salmo de número 51. Salmo de número 51. Existem dentro do livro dos Salmos, alguns salmos que são chamados salmos de confissão, de contrição, de arrependimento, e um deles é o Salmo de número 51. O Salmo 51, ele tem uma razão de ser, né? Ele tem uma história. Por que nasce o Salmo 51? Então nós vamos examinar este Salmo, e nas situações que este Salmo apresenta, nós podemos utilizar como se fosse a nossa palavra de oração. Amém? Então nós vamos utilizar salmos, utilizar textos da palavra de Deus, orações que estão na Bíblia, como se fossem nossas orações.
E quando você lê o Salmo 51, você percebe exatamente isso. Numa situação de confissão a Deus, é o salmo mais utilizado para expressar a nossa contrição e o nosso arrependimento. Então, ele é um salmo em que Davi confessa o seu pecado e suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. É um salmo com 19 versos. Antes de nós, então, examinarmos o Salmo 51, eu queria que rapidamente, irmãos, para que ficasse também registrado isso, e até porque algumas pessoas podem estar assistindo esse culto e não têm até a Bíblia, mas no segundo livro de Samuel, capítulo 11, onde nasce o Salmo 51, ele nasce a partir deste episódio na vida do rei Davi. Entre o capítulo 11 e o capítulo 12 do segundo livro de Samuel, nós vamos de um rei cínico para um rei arrependido. E entre os dois reis, que é o mesmo Davi, existe um profeta chamado Natã. Então, entre o cinismo e o arrependimento, Deus sempre coloca um profeta. Você pode louvar a Deus por isso? E a gente tem que agradecer a Deus por isso, porque alguém toca na nossa vida, nos incomoda, e nós então vamos buscar o arrependimento. Então, vocês estão aí com o segundo livro de Samuel, capítulo 11, que fala sobre o erro cometido pelo rei Davi. Com a permissão de vocês, a gente pode ler rapidamente aqui, que diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi e disse: Pejada estou, ou grávida. Então enviou Davi a Joabe dizendo: Envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Indo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, como ficava o povo, como ia a guerra. Aí você vê o cinismo de Davi. Depois disse Davi a Urias: Desce a tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: A arca, e Israel, e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Aí a casa cai, não é? Nesse momento Davi vê que o plano dele não dá certo para esconder a gravidez da mulher de Urias. Então disse Davi a Urias: Fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Quem sabe o rei pensou, ele vai mudar de ideia e acaba cedendo esse convite, né? Mas não deu certo. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como servo de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias, mandou a sentença de morte dele. E escreveu na carta dizendo: Ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra.